Olá, queridos alunos, vamos começar a partir de agora o nosso curso preparatório para a primeira fase do seu exame de ordem, conversando sobre uma das matérias mais importantes no contexto da sua aprovação, que é justamente Direito do Trabalho. Eu sei que muita gente tem muito ódio ou muito amor por essa matéria, mas neste momento de preparação para o exame de ordem, deixe esse ódio, se for o seu caso, de lado, justamente porque é uma matéria que tem um peso interessantíssimo no contexto de sua aprovação. Nós vamos ter aqui 6 questões para a sua aprovação, então não é o momento aí, portanto, de agarrar esse ódio com o direito do trabalho. Durante o nosso curso, eu vou te apresentar os temas que são mais cobrados na OAB e aqueles que têm grande probabilidade de serem aí, portanto, tratados na sua prova. Eu trouxe aqui alguns slides, a gente vai analisar esses temas todos e desde já quero me colocar à sua inteira disposição para qualquer dúvida que possa gerar aqui desse nosso encontro. Vou colocar aqui, olha, minhas redes sociais para você. Eu sou o professor Josley Soares, a gente conversa também por lá, além aqui das ferramentas do curso, evidentemente, a gente conversa lá pelas redes sociais. E olha, qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade para mandar lá pelo Instagram, sou eu mesmo que respondo. Você vai acessar Professor Josley Soares e tem também o Facebook Josley Soares Perfil 4, tá bom? Então, fique à vontade desde já, será uma honra, será um prazer imenso poder te ajudar, poder conversar sobre o direito do trabalho aí no contexto da sua aprovação. Fechado? A gente começa então esse vídeo lá pelas matérias introdutórias. E aí, já agora de início, quero conversar com você, olha, justamente sobre os princípios do direito do trabalho. Um tema que não é tão abordado na prova, com o nome de princípios, mas que aparece relacionado aí com outros assuntos. O exame 31 acabou de cobrar aí, portanto, uma questão inteirinha, como veremos aí na sequência, justamente acerca dos princípios importantes do direito do trabalho. Fechado? Vamos lá então, olha. Dentro dessa ideia do estudo dos princípios, para começo de conversa aqui, para o nosso começo de conversa, esse assunto introdutório que aparece meio que disfarçado aí no exame de ordem, na sua primeira fase do exame de ordem, quero te apresentar 2 etapas desse nosso estudo. Então, esse nosso vídeo em que trataremos exclusivamente sobre os princípios inerentes ao direito do trabalho, terá 2 partes. Na primeira parte, a gente conversa justamente sobre os conceitos e as funções dos princípios. Na segunda parte, eu vou te apresentar aí, portanto, os princípios importantes do direito do trabalho. Então, lá vai. Primeira parte, a gente vai falar sobre o conceito, para você pegar no tranco, para você recapitular essa história de princípio. Eu sei que os outros professores das outras cadeiras também vão explicar um pouco sobre essa história. Aqui a gente não vai ficar com esse blá blá blá, eu vou te dar um conceito bem objetivo, uma ideia bem objetiva, só para você ter esse flashback, para você aí, portanto, rememorar. E aí, na sequência, a gente já passa aqui justamente para a segunda parte, que é justamente estudar aí os princípios inerentes ao direito do trabalho. Desde já te dizer que são 4 aí, portanto, esses princípios que eu quero que você tenha na ponta da língua aí para o seu exame de ordem. Tudo bem? Então, olha, vamos conversar sobre os princípios e as funções e na sequência eu te apresento os 4 princípios inerentes, os 4 princípios aí, portanto, importantes para a sua aprovação para o direito do trabalho. Vamos lá então, primeira parte, conceito aí, portanto, dos princípios e também as funções que eles vão desempenhar no âmbito do direito do trabalho. Vamos lá. Essa história de princípio, de uma forma bem objetiva, e eu sei que diversos autores traz aí um conceito específico, né, dependendo da doutrina que você tenha, mas assim, de uma forma bem objetiva, te dizer o seguinte, o direito do trabalho é inteiramente construído em cima de uma base principiológica. E quando se fala isso, e quando se diz isso, quer se dizer exatamente que existem proposições básicas, pilastras básicas que sustentam aí, portanto, o ordenamento trabalhista. Então, uma lei que venha, um decreto novo que venha, até mesmo uma convenção coletiva, ela tem que estar devidamente alinhada com toda essa gama principiológica. Eu coloquei aqui para você, portanto, olha, que o conceito de princípio no ordenamento jurídico, e não é diferente aqui no direito do trabalho, é justamente proposições fundamentais, são as pilastras mestras aí de todo o ordenamento jurídico. Se você pensar em um prédio, pense nessas pilastras
Essas pilastras vão ser justamente aí, portanto, aquilo que a gente chama de princípio, né? Essa sustentação do ordenamento jurídico. Essa ideia, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem tranquila, também se aplica aqui no direito do trabalho. Mas repare, este conceito ele é complementado pelas funções que os princípios vão desempenhar no ordenamento jurídico trabalhista. Então, é uma pilastra de sustentação do ordenamento trabalhista, todo e qualquer princípio, né? São as vigas mestras aí, portanto, mas que funções, tecnicamente, eles vão desempenhar? Aí eu trouxe aqui, olha, as 4 funções que são desempenhadas pelos princípios aqui dentro do direito do trabalho, portanto. Vamos lá. Existe uma primeira função chamada de função interpretativa. Temos aí na sequência a função informadora. Depois a gente vai ter aí, portanto, olha, a função normativa e, por derradeiro, a função integrativa. Então, função interpretativa, função informadora, função normativa e, por derradeiro, função integrativa. Quando eu estou falando aqui da primeira, função interpretativa, o que se quer dizer é que esse princípio do direito do trabalho, né, esse princípio inerente aí, portanto, ao direito do trabalho, ele tem que orientar aí, portanto, os aplicadores. Eu, Josley, enquanto juiz do trabalho aqui no TRT da 2ª Região, preciso ter a luz desses princípios na hora de interpretar o ordenamento. Então, olha, a função interpretativa dos princípios, ela orienta os aplicadores, os advogados, os juízes, os desembargadores. Então, exercem, desempenham aí, portanto, os princípios, esse papel importante, portanto, tá? Essa segunda função, além da função interpretativa, e aí eu coloquei aqui para você função informadora, significa uma inspiração para o legislador. Se eu sou legislativo, eu preciso saber quais são os princípios que sustentam cada ordenamento jurídico específico. Então, por exemplo, quais são os princípios do tributário, quais são os princípios lá do direito civil, quais são os princípios da trabalhista, para que eu possa criar leis aí, portanto, né, sabendo aonde é que eu estou pisando. Então, essa função informadora, ela inspira o legislador. Nós sabemos que, ultimamente, ele não tem muito se importado com essa função informadora. De todo modo, para a sua prova, né, para a gente pegar no tranco aí nesse momento inicial, é também uma função importante. Então, até aqui, olha, a função integrativa, né, orientar o aplicador, função informadora, inspirar o legislador. Que outro papel o princípio vai desempenhar? Função normativa. Significa o quê? Ele pode, em determinados casos, pode inclusive atuar como uma própria norma, como se fosse, digamos assim, a própria lei. Nós sabemos que a norma jurídica ela é dividida, né? No moderno constitucionalismo, numa moderna visão, e seu professor de constitucional vai te explicar isso melhor que eu, em regras e princípios. Então é possível que um princípio tenha essa força normativa. É princípio que num processo trabalhista, um princípio sozinho resolva aí, portanto, a pendenga. Então ele atuaria, aí desempenharia essa função, esse papel normativo, tudo bem? Então até aqui, olha, função interpretativa, função informadora e, por derradeiro, função normativa. O princípio atuando como a regra propriamente dita, né, com força de lei, digamos assim. E aí, né, a última função, função integrativa, que é aquela função que o princípio também vai atuar no caso concreto, mas nesta hipótese, tão somente, unicamente, quando houver aí, portanto, uma lacuna no ordenamento jurídico, tá? É como se fosse a função normativa, mas essa função de integrar, digamos assim, ela é meia boca, ela só atua, ela só aparece quando não há uma lei específica ali naquele caso concreto, tudo bem? É a mesma coisa que a normativa, mas essa última, a integrativa, ela vai suprir aí, portanto, os buracos, as lacunas, as omissões. Beleza? Até aqui, você que já agarrou no sono, já está cochilando aí em cima do teclado, tem que saber que nós vimos a primeira parte do nosso estudo, deste nosso primeiro vídeo, sobre princípios, e eu te contava sobre as 4 funções, né? As 4 funções aí, portanto, desempenhadas pelo princípio no ordenamento jurídico trabalhista. Função integrativa, orientar o legislador. Aliás, orientar o aplicador, né, do direito, os juízes, os advogados. Função informadora, inspirar o legislador. Função normativa, atua, portanto, de forma autônoma, como se lei fosse, como se norma fosse concretamente.
E, por derradeiro, a função integrativa, que significa aí, portanto, né, suprir os buracos, suprir, portanto, as lacunas, ok? Vamos então para a segunda parte desses nossos estudos, que é justamente conhecer aí os princípios importantes do direito do trabalho, né? Então, a gente viu as funções e agora a gente entra imediatamente nos princípios inerentes ao direito do trabalho, nos princípios em espécie. Eu tinha te avisado, eu tinha te antecipado que são 4. Dependendo do autor que você prefira, que você goste aí para sua preparação, ele vai trazer 79, ele vai trazer 59 princípios. Aqui eu quero que você tenha na ponta da língua apenas os 4 princípios importantes para a sua prova. Vamos lá, a gente conversa inicialmente sobre o princípio da irrenunciabilidade, é o primeiro princípio inerente, princípio importante do direito do trabalho. Depois a gente trata do princípio da continuidade. Na sequência, a gente fala da primazia da realidade e, por derradeiro, a gente conversa sobre o princípio da proteção, o filho caçula e mais importante de todos eles. Beleza? Então, nós temos em princípios em espécie, olha, irrenunciabilidade, continuidade, primazia da realidade e, por derradeiro, aí, portanto, olha, princípio da proteção, tá? Então temos aí, portanto, primazia da realidade, proteção, continuidade e irrenunciabilidade. Vamos lá então, o que eu quero te contar sobre o primeiro deles, princípio da irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade, enquanto princípio, vai significar que o empregado não pode, portanto, abrir mão, despojar-se dos seus direitos trabalhistas. Então, o princípio da irrenunciabilidade, ele vai aí, portanto, vedar que eu, empregado, abra mão aí, eventualmente, de algum direito trabalhista que me é assegurado pelo ordenamento jurídico. Então, eu, empregado, eu posso abrir mão do meu vínculo de emprego? Eu não quero ter carteira assinada. Não, se eu reunir os requisitos, eu tenho que ter carteira assinada. Eu gosto de trabalhar tanto nessa empresa, mas tanto, eu visto a camisa aqui de vocês que eu não quero o meu 13º, que eu não quero as minhas férias. Não, isso é absolutamente irrenunciável, digamos assim. Então, o princípio da irrenunciabilidade, que pode aparecer para você como o princípio da indisponibilidade, ele protege o empregado, digamos assim. Ele veda que o empregado abra mão de um direito trabalhista que lhe é assegurado pelo ordenamento jurídico. Essa é uma ideia geral, né? É uma regra geral, digamos assim. Todas as vezes que algum professor aqui te fala regra geral, se prepare porque ele vai trazer uma exceção. Então, se eu estou falando que regra geral há essa proibição principiológica de renúncia por parte do empregado, e veja, por parte do empregado, qual é a exceção? Então eu trouxe aqui, olha, 2 pequenas exceções, digamos assim, né? 2 situações em que a gente pode falar aí, portanto, a gente pode conversar aí, portanto, em despojamento por parte do empregado. É justamente a renúncia e depois, na sequência, justamente aí a transação. Renúncia é um despojamento unilateral. Eu acabei de dizer que o empregado não pode abrir mão dos seus direitos. Agora eu estou falando que excepcionalmente pode ter renúncia. Como é que fica isso? Olha, excepcionalmente sim, pode ter renúncia. Mas quando é que essa renúncia pode acontecer? Quando houver uma lei autorizando, como por exemplo no artigo 500 da CLT. Esse artigo 500 da CLT, ele propõe, né, ele estabelece que aquele que tem estabilidade pode sim, uma vez observado alguns requisitos formais, abrir mão da sua estabilidade. Então, uma gestante, por exemplo, ela é obrigada a ficar trabalhando numa empresa que ela não gosta? E se ela arrumar um emprego, o fato dela estar grávida, um novo emprego, prende ela naquela empresa ou ela pode ir lá pedir demissão e, portanto, renunciar àquilo? Pode, se for válido, né, esse pedido de demissão, se não tiver aí, portanto, nenhum vício de consentimento, ela pode abrir mão dessa garantia de emprego observado aí o artigo 500, tá? Então, recapitulando, regra geral, o primeiro princípio veda a renúncia de direitos assegurados ao empregado, mas excepcionalmente, num primeiro momento, ele pode renunciar. Quando? Quando houver lei autorizando, como por exemplo, no caso do artigo 500. Agora repare, além da renúncia, existe alguma outra situação excepcional que vai permitir com que ele, portanto, abra mão de um direito? Temos sim, temos aí, portanto, olha, a transação. Transação é um instituto de direito civil, previsto lá no artigo 840. É uma forma de extinção, né, das relações jurídicas. Mas é um despojamento unilateral? Só o empregado se lasca no caso da transação? Não.
Excepcionalmente, admite-se a transação no direito do trabalho quando houver concessões recíprocas, ou seja, o empregado abre mão de algumas coisas, mas o empregador também está concedendo, o empregador também está fazendo concessões. Então, a transação lá do 840 do Código Civil, excepcionalmente, ela cabe no direito do trabalho quando há aí, portanto, essa abertura de mão dos dois lados, né? O empregado abre mão um pouquinho e aí o empregador abre mão também de um pouquinho, para que haja aí, portanto, uma solução. Mas essa transação, além de concessões recíprocas, como previsto lá no 840, aqui no direito do trabalho, ela tem alguma outra coisa que tem que ser observada? Tem, ela só pode acontecer em cima de direitos duvidosos. Então eu não posso transacionar, eu empregado, não se admite isso, um direito que é certo meu. Eu não posso transacionar o meu salário do mês. Então eu trabalhei 30 dias, tenho direito ao meu salário do mês. Eu posso falar assim para o empregador, vamos transacionar? Ao invés de receber R$1.000, eu vou receber 800. Não, porque é um direito certo. Só dá para transacionar, assim como acontece no direito civil, e isso também acontece aqui, quando tem concessões recíprocas. Mas, além disso, quando forem direitos duvidosos. E aí a gente costuma chamar isso, olha, de res dúbia. É um direito que eu não tenho ainda 100% certeza se eu tenho ou não. Por exemplo, eu entrei com um processo trabalhista pedindo danos morais. Eu preciso provar que eu fui xingado para que eu tenha direito a essa indenização por danos morais. Enquanto não há essa prova, esse direito ainda é duvidoso. Então eu posso transacionar num processo trabalhista o valor de danos morais que eu pleiteei. É por isso que tem tanto acordo na Justiça do Trabalho, né? Geralmente fala assim em transação. Então a empresa dizia, eu não devo nada a danos morais. O empregado dizia, me deve 1 milhão. Que tal a gente fazer um acordo? Não precisa ser meio a meio certinho, né? Você abre mão de um pouco da sua pretensão, eu abro mão de um pouco, não queria pagar nada, vou pagar alguma coisa, para que a gente possa resolver isso aqui. É possível transação no direito do trabalho? É, mas o primeiro passo é excepcionalmente, e desde que se observe 2 requisitos. Haja efetivamente concessões recíprocas e seja feita aí, portanto, em cima de direitos duvidosos. Agora, para a gente encerrar esse assunto, quando é que a transação é admitida? Ela tem esses requisitos, ela vem do Código Civil, ela tem aplicação excepcional aqui, né? Mas ela acontece excepcionalmente aqui em que momento? No final do contrato. Então, grave aí, portanto, essa premissa. Eu só posso fazer transações com o empregador no direito do trabalho no fim do meu contrato. Porque enquanto o contrato existe, há uma presunção de que eu estou sendo lesionado, de que eu só fiz essa concessão porque eu era subordinado, ele me obrigou de alguma forma. Então, repare, recapitulando toda a nossa conversa aqui no primeiro princípio. Princípio da irrenunciabilidade, veda o despojamento por parte do empregado. Excepcionalmente a essa regra, nós temos 2 assuntos. A renúncia propriamente dita, que pode acontecer excepcionalmente todas as vezes que a lei permitir, como no caso do artigo 500 da CLT, que deixa o empregado estável abrir mão da sua estabilidade. E uma segunda exceção, que é justamente a ideia de transação. Significa o quê? Também há a possibilidade desse despojamento acontecer sob a roupagem de transação no fim do contrato, né? Excepcionalmente no fim do contrato, mas aí observando os 2 requisitos do Código Civil, 840 do Código Civil, ou seja, que haja concessões recíprocas e que isso aconteça em cima de um direito duvidoso. Tudo bem? Então, regra geral não pode dispor de direitos trabalhistas, excepcionalmente nós temos essas 2 situações. Renúncia, quando a lei deixar, e transação, observado 840 no fim do contrato, beleza? Vamos para frente então, olha, o próximo princípio aí, a gente viu aqui, portanto, a ideia de irrenunciabilidade. Próximo princípio da sequência vai ser justamente aqui essa situação da continuidade. Então vamos lá, princípio da continuidade. Significa que o contrato de emprego se reproduz no tempo, se protrai no tempo, né? Essa palavra bonita e, portanto, mas de simples compreensão, significando a permanência do vínculo de emprego. Então, quando você ouvir assim, o direito do trabalho tem um princípio importante chamado princípio da continuidade. O que o interlocutor está te dizendo? Está te dizendo justamente que a relação empregatícia foi feita para durar, para se repetir no tempo. Qual é a ideia que surge disso?
significa que o empregado ele precisa desse emprego para sobreviver. Então, há uma presunção, digamos assim, de que diante dessa necessidade, a relação de emprego tem que ser, portanto, contínua. Então, princípio da continuidade, relação de emprego tem que ser contínua. Essa é a ideia, tudo bem? Agora sim, olha, para a prova, eles podem te perguntar duas coisas importantes em cima disso. A primeira coisa é um assunto que decorre justamente aí do princípio da continuidade, a regra de que os contratos têm prazos indeterminados. Então, se eu estou dizendo que existe uma relação de emprego que é contínua, o empregado precisa dela para sobreviver, eu só posso trabalhar, portanto, em regra, com contratos sem prazo. Eu não posso pensar que o empregado chega hoje para sair daqui a um mês da empresa. Em regra, não. Em regra, portanto, como decorrência do princípio da continuidade, os contratos são indeterminados. Repetindo, como decorrência do princípio da continuidade, um primeiro assunto que eu destacaria, olha, é que os contratos de trabalho possuem, em regra, um prazo indeterminado. Como eu te avisava ali atrás, todas as vezes que um professor falar em regra, ele vai enfiar uma exceção na sequência. Então, qual é a exceção? Quando é que eu posso fazer um contrato por prazo determinado? Quando a lei autorizar. Então, como é que fica? Pelo princípio da continuidade, em regra, os contratos são indeterminados. Mas, excepcionalmente, quando a lei autorizar, eu posso ter contratos por prazos determinados. E aí, nesse curso, a gente vai ver, porque também é um assunto importante para a sua prova. Então, por exemplo, o 443 da CLT traz hipóteses de contratos determinados de 2 anos. A Lei 6019, a Lei de Terceirização, traz hipóteses de contratos determinados de 180 dias, os antigos contratos de 3 meses. A própria CLT, no mesmo 443, traz o contrato de experiência de 90 dias. Repare, a lei, excepcionalmente ao princípio da continuidade, deixa acontecer contratos por prazos determinados. Porque, em regra, um primeiro impacto do princípio da continuidade é justamente a existência de contratos indeterminados. Em regra, não posso chegar na empresa sabendo o dia que eu vou sair, o dia que meu contrato vai acabar. Princípio da continuidade. Mas, excepcionalmente, isso pode acontecer? Eu chegar já sabendo o dia da morte aqui do nosso casamento? Pode. Quando é que isso pode acontecer excepcionalmente? Excepcionalmente ao princípio da continuidade, quando a lei autorizar, como fez, por exemplo, no contrato de experiência. Agora é o seguinte, olha, além dessa ideia de contratos por prazos indeterminados, que decorre aí, portanto, do princípio da continuidade, existe uma outra situação que também decorre do princípio da continuidade, que é justamente o quê? O término do contrato tem que ser comprovado, o motivo, melhor dizendo, do término do contrato, ele vai ter que ser comprovado pela empresa. Então, se o contrato acabou, não era para acabar. Se acabou, quem tem o ônus de demonstrar um motivo que levou à morte desse contrato é o empregador. Isso também é uma regra. Então, em regra, quem prova o fim do contrato, em decorrência do princípio da continuidade, é o empregador. Mas, excepcionalmente, o empregado vai ter que comprovar o fim do contrato? Vai, nos casos de rescisão indireta. Então, se eu entro com um processo pedindo rescisão indireta, e vamos ver isso mais para frente também, sou eu, o empregado, que tenho que comprovar as hipóteses do 483 da CLT. Se eu não comprovo, eu não tenho a rescisão indireta. Beleza? Então, olha, princípio da continuidade, a relação de emprego se protrai no tempo. 2 assuntos que decorrem desse princípio da continuidade. Contratos por prazos indeterminados e só se a lei deixar, posso ter determinado. Segundo assunto, quem prova o motivo que levou ao fim do contrato é o empregador. Excepcionalmente, na hipótese de rescisão indireta, quem prova é o empregado. Tudo bem? Então, até aqui, você que já cochilou, agarrou no sono aí em cima do teclado, já vimos 2 princípios importantes, irrenunciabilidade e continuidade. Vamos para frente, olha, depois disso a gente conversa aqui justamente sobre, depois de renunciabilidade, depois de continuidade, a gente conversa aqui, portanto, na sequência, justamente sobre primazia da realidade. Vamos lá, então, conversar sobre a primazia da realidade. Significa que, para o direito do trabalho, é importante aquilo que aconteceu de verdade, aquilo que aconteceu na prática. Tem primazia, tem preferência, tem prelação,
Vale mais aquilo que aconteceu na prática, inclusive em detrimento de eventuais documentos que digam o contrário. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para você. Esse assunto caiu inclusive no exame 31, né, na primeira fase aí do exame 31. O exemplo da súmula 12 do TST. Olha o que ela vai dizer. As anotações feitas pela empresa na carteira de trabalho do Cabra não geram presunção absoluta, iure et de iure, mas apenas iuris tanto, ou seja, presunção relativa. Então, se houver uma anotação na carteira de trabalho da pessoa dizendo que ela é office boy, aquilo não tem uma presunção absoluta de existência. É possível que na prática ela exerça uma outra função. E é possível que ela vá para a justiça pedir direitos dessa outra função que ela exerce na prática, que não aquela que está anotada em sua carteira. A empresa pode dizer assim, olha, mas não, está anotado aqui office boy, ele não tem direito a salário de 10 mil, ele tem direito a salário de R$1.000, porque está anotado que não, a gente vai ver. Se essa anotação da carteira não bate com o que acontecia na prática, eu afasto isso aqui e dou primazia para a realidade. A mesma coisa vai acontecer com um cartão de ponto, por exemplo. A súmula 338 do TST vai nos dizer que o empregador que tiver mais de 20 empregados por estabelecimento tem que ter cartão de ponto. Uma interpretação lá do 74 da CLT. Mas ele tem que trazer cartões de ponto que batam com aquilo que aconteceu. Se eu, empresa, tenho a obrigação de ter cartão de ponto e levar esses cartões de ponto para um processo e eu levo, ele tem presunção absoluta? Não. Se o empregado consegue comprovar que aquela jornada que está no cartão de ponto não era a jornada real, praticada na vida real, então eu afasto os cartões de ponto e dou primazia para a realidade, para a jornada que acontecia. Meu povo, isso acontece todos os dias. Eu, como juiz do trabalho, em 20 audiências que se faz por dia, pelo menos 15 se discute justamente essa ideia de jornada, essa ideia de cartão de ponto. Então, assim, o empregado chega assim, olha, a gente assinava cartão de ponto, ou às vezes batia o dedo na biometria, né? Às vezes até saía o papelzinho da biometria, mas a gente voltava e continuava a trabalhar. Então, essa jornada que aparece no cartão de ponto, dizendo que eu encerrava o meu horário, por exemplo, às 5 da tarde, é mentirosa. Eu ficava até 7 da noite e não recebia horas extras. Aí a empresa vem e fala, ele é mentiroso, olha o cartão de ponto, ele saía às 5 horas. Isso aqui é absoluto? Não. Primazia da realidade. Se isso acontecer na prática e a gente vai investigar no processo, isso vale. Mas se o processo revelar que isso aqui não bate com o que acontecia na prática, eu afasto os cartões de ponto, tá? Então esse aí foi o terceiro princípio. Vamos então para o último princípio para a gente encerrar esse bate-papo, que é justamente o princípio da proteção. O último princípio importante e o mais importante de todos, o princípio da proteção. O princípio da proteção, ele vai trazer para a gente justamente a ideia de que existe um desequilíbrio aí, portanto, do empregador, aliás, da relação de emprego, né? Então, existe uma relação que não é equilibrada, digamos assim. Existe uma parte fraca e uma parte forte. A parte fraca vai ser o empregado, evidentemente. A parte mais forte, o empregador. É como se você estivesse pensando na relação de consumo, para você entender isso aqui. Repare, na relação de consumo, existe o consumidor que é a parte mais fraca, a hipossuficiente, muitas vezes até vulnerável, né? A história da hipossuficiência agravada, e o dono, o prestador de serviços, o prestador dos produtos, que é a parte mais forte. Para tentar equilibrar esse jogo, criou-se lá na relação consumerista o Código de Defesa do Consumidor, para tentar dar proteção jurídica para esse consumidor que era mais fraco. Aqui no direito do trabalho, nós também temos a mesma situação, empregador mais forte, empregado mais fraco. Para tentar equilibrar isso, a gente tem um código de defesa do empregado? Não, existe o princípio da proteção, que vai dar benesses para o empregado, só para o empregado, para tentar equilibrar esse jogo. Então, esse princípio da proteção, que você pode encontrar também como princípio tuitivo, princípio tutelar, disse que ele decorre da Constituição Federal, que ele está implicitamente lá no caput 7º da Constituição Federal, tá? Então, implicitamente. Mas qual é a ideia dele? A alma dele é qual? É dizer o seguinte,
Vamos dar concessões jurídicas tão somente para o empregado para tentar deixar ele em pé de igualdade com o empregador. Tentar o máximo possível e, portanto, equilibrar essa situação. E aí o princípio da proteção faz isso de que forma? De que maneira ele tenta dar benesses jurídicas para equilibrar a relação? 3 formas. E aí vamos aqui, olha, para eu te dizer o seguinte: condição mais benéfica, norma mais favorável e também indúbio pró-operário. Então, o princípio da proteção, eu termino tendo 3 maneiras de tentar equilibrar esse jogo entre empregado e empregador. Condição mais benéfica, norma mais favorável e indúbio pró-operário, tá? Então, vamos lá. Condição mais benéfica, a primeira faceta, né? O primeiro subprincípio, digamos assim, de dentro do princípio da proteção, que tem aí, portanto, essa missão de tentar equilibrar o jogo. Condição mais benéfica significa aí, portanto, que uma condição mais vantajosa que é dada para o empregado não pode ser substituída por uma menos benéfica. É a ideia da escada, né? Eu sempre converso com os alunos que é a ideia da escada. Se eu na empresa já estou aqui, ela não pode me voltar para um degrau mais baixo. Ela pode até me botar num degrau superior, numa condição melhor do que a que eu estou hoje, mas ela não pode me colocar numa situação, olha, pior do que a condição que eu estou hoje. Existe aí, portanto, uma vedação no 468 da CLT quanto à alteração que seja prejudicial. Se eu estou aqui e volto para cá, né, em termos de direitos, há uma alteração prejudicial. Tá? Então, isso é vedado pelo artigo 468. O 468 vai dizer o seguinte, olha, nos contratos individuais só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resultem prejuízos para o empregado, né? Sob pena de nulidade. Então, mais uma vez, se eu estou no esquema da escada e eu já estava aqui, em termos de gama de direito, eu não posso voltar para cá, porque o princípio proíbe. E quem respalda esse princípio é justamente o 468. A súmula 51 do TST também é um exemplo da manifestação desta condição mais benéfica, ou seja, essa faceta do princípio da proteção. A súmula 51 diz o seguinte, olha, as cláusulas regulamentares, né, regulamento de empresa, regimento de empresa, que revoguem ou alterem vantagens dadas anteriormente por Cabra, só atinge os trabalhadores admitidos após a alteração, né? Após a revogação. Quem estava na empresa continua bebendo daquela água, continua tendo aquele direito. Então, se eu tinha, por exemplo, um regulamento que dava uma cesta básica, a empresa não poderia mais tirar essa cesta básica alterando esse regulamento. Ela até pode fazer, mas ela só vai atingir quem for contratado depois. Eu que fui contratado na época da vigência desse regulamento, continuo com ele, mesmo que ele tenha sido alterado. Por quê? Não dá para ver a substituição de uma situação boa, ter a cesta básica, por uma situação pior, não ter a cesta básica, por conta dessa alteração do regulamento. Então, sempre se lembre aí da súmula 51 do TST, é uma súmula bastante cobrada na primeira fase, que retrata a condição mais benéfica, né? Esta primeira faceta do princípio da proteção. Bom, vamos então, olha, para a segunda faceta do princípio da proteção. Vamos aqui para a lousa para te dizer o seguinte, norma mais favorável é uma faceta de aplicação, né, de normas. Então, se eu tenho aí, portanto, 2 regras que podem ser aplicadas no mesmo caso concreto, eu vou escolher, evidentemente, aquela que seja mais benéfica, mais favorável ao empregado. Essa é a ideia que se tem. Então, quando há a possibilidade de se aplicar no mesmo caso concreto 2 normas, escolhe-se sempre aquela que seja, aí, portanto, mais favorável ao empregado, tá? Essa é a situação que se tem. Agora, o impacto que a reforma trabalhista trouxe para isso, qual seria? E a prova, inclusive, já andou cobrando isso depois da reforma. Artigo 620. Se eu tiver diante de 2 normas coletivas, ou seja, acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, no mesmo caso concreto, o que eu aplico? Agora eu vou comparar e ver o que é mais favorável? Não. Excepcionalmente, para normas coletivas, sempre prevalecerá, né, aquilo que tiver estipulado, olha, em acordo coletivo. Então, não se esqueça, né, muito raramente
A lei usa palavras incisivas, como sempre, né? E na prova a gente sempre se confunde quando isso é usado. Mas aqui é um caso em que apareceu. Então, quando houver aí, portanto, a possibilidade de se aplicar, no mesmo caso concreto, tanto um acordo quanto uma convenção, a gente evidentemente vai ficar aí, portanto, com o acordo coletivo. Ele sempre prevalece em detrimento aí, portanto, da outra, tá? E para encerrar, para a gente acabar aqui esse nosso assunto, indúbio pro operário significa um princípio de interpretação consistente na seguinte premissa: todas as vezes que eu for interpretar uma lei, uma única lei, interpretando ela, eu tenho 2 ou mais sentidos, eu fico com o sentido que for mais favorável para o empregado, tudo bem? Um exemplo disso é a interpretação da garantia de emprego da gestante. Havia dúvida quando era que essa garantia começava. Era quando ela comunica para o empregador? Era quando ela fica sabendo que está grávida? Ou é do dia da gravidez? Ainda que ela não saiba, ainda que a empresa não saiba. O que é mais favorável para ela? Dia da gravidez. Então, concepção. Exames já são capazes de constatar isso. Então, essa é a interpretação que se conferiu a partir do princípio do indúbio pro operário, ou seja, na dúvida de qual interpretação eu aplico a melhor, hoje entende-se que a garantia de emprego começa aí, portanto, com a concepção, né? Confirmação, né, significa concepção. Isso não tem aplicação no campo da prova. Estou na dúvida, julgo para o empregado? Não. Julgo de acordo com as regras do ônus da prova. O princípio indúbio pro operário é apenas um princípio de interpretação. Tendo 2 interpretações, eu pego a melhor, tá? Então, olha, como é que ficou aqui, senhores, o nosso estudo? Princípio da proteção aí, 3 facetas: condição mais benéfica, norma mais favorável e também indúbio pro operário. Com isso, a gente estudou aqui os princípios, tendo visto irrenunciabilidade, continuidade, primazia da realidade e aí justamente princípio da proteção. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.